E se eu te dissesse que para fazer grandes mudanças na nossa vida, a gente não precisa realmente fazer de fato uma grande mudança, e sim micro mudanças quase que imperceptíveis no nosso dia a dia, que realmente não devem durar mais de 2 minutos. A gente acredita muitas vezes que para ter grandes resultados a gente precisa fazer grandes mudanças ou grandes coisas, quando na verdade o livro de hoje vai nos mostrar que é bem pelo contrário. No ano de 2003, a equipe britânica de ciclismo estava numa das piores fases. Já fazia anos que eles não ganhavam nada e principalmente o Circuito da França, que é um dos principais campeonatos do ciclismo, eles nunca tinham ganhado. Então eles contrataram esse cara chamado Dave, que conseguia organizar algumas empresas para ver se ele conseguia trazer novos resultados para a equipe e melhorar a performance de cada atleta. E quem que era esse Dave? Bom, o Dave era um cara que já trabalhava com mudanças, tinha foco em esportes, foco em empresas, e quando ele chegou lá ele falou: olha, não acredito em grandes mudanças, eu acredito que os grandes resultados vêm das pequenas mudanças. Então ele pegou tudo que envolve o ciclismo, ele pegou a organização financeira da seleção de ciclismo britânica, pegou a posição do joelho de cada atleta, os mínimos detalhes, e ele falou que para realmente ter um bom resultado, ter algo diferente, ele precisa melhorar simplesmente um 1% em cada uma dessas áreas. Se passaram alguns anos desse novo trabalho com Dave e chegou o que foi chamado de a Era de Ouro da equipe britânica, onde eles realmente estavam ganhando tudo, estavam ganhando todos os campeonatos, inclusive chegaram a ganhar várias vezes o Circuito da França, que era o principal objetivo deles. E o porquê que o autor nos conta essa história no livro? Para que a gente entenda esse conceito de ser melhor 1% em cada área da nossa vida e saber que com o tempo a gente pode obter resultados muito melhores do que aqueles que a gente já havia planejado e desejado antes. Mas o que acontece aqui? Qual que é a dificuldade? Seja lá qual for o teu objetivo, se tu quer ler mais, meditar, fazer dieta, todo ser humano tem que passar pela mesma dificuldade chamada preguiça. Não acha que tu é o único ser humano do mundo que tem esse problema de querer deixar as coisas para depois, porque todas as pessoas do mundo têm o mesmo cérebro. Todo cérebro busca o prazer imediato e ele não reconhece nada, ele não vê que nada faz sentido se tu estiver falando no longo prazo. E a nossa mente é desenhada dessa maneira, ela sempre vai precisar o prazer imediato e não gosta de esperar e nem acredita num benefício futuro. Para tua mente é muito simples de decidir. Se ela tem o prazer imediato, ela faz aquilo. Se ela tem que esperar para ter o resultado, ela não vai fazer aquilo. Por isso que para tua mente é muito mais fácil ela comer mais uma bolachinha, ela ver mais um episódio da série do Netflix, porque isso tu faz e na hora tu recebe o que tu estava esperando. E é tão difícil tu, por exemplo, sair para correr, tu ler, tu tentar abrir um negócio, porque são coisas que vão te dar um benefício a longo prazo e a nossa mente, para ela, realmente isso não faz nenhum sentido. Mas existe um jeito de hackear o nosso cérebro. E é isso que a gente vai aprender hoje. Fazer com que qualquer atividade que tenha um benefício a longo prazo, a nossa mente entenda como que o benefício está sendo no imediato. E no livro de hoje, Os Hábitos Atômicos, a gente vai aprender como tirar proveito, como sentir que o benefício é imediato em ações, atividades que são essenciais para a nossa vida, no crescimento e principalmente falando em coisas de longo prazo. Por que tu quer mudar? Normalmente as pessoas querem mudar quando acontece o quê? Quando ela não está satisfeita com o resultado que ela tem hoje. Então eu quero emagrecer porque hoje eu não estou satisfeito com o meu peso. Mas para que uma mudança realmente aconteça, a gente tem que ir mais a fundo e descobrir a nossa identidade antes de realmente querer mudar o nosso resultado. Para o nosso cérebro é muito difícil ele fazer algo com que ele não se identifica. Então, se tu pensa que é fracassado, qualquer coisa que te faça sentir bem, muito bem sucedido, ele vai fugir porque ele pensa que ele não condiz com aquele hábito. Se tu pensa que tu está acima do peso, teu corpo, teu cérebro, eles não vão estar a fim de fazer coisas de atleta porque eles não se identificam com aquilo. Então, o que esse livro nos mostra bem no inicinho é que antes de qualquer hábito que a gente queira mudar, a gente tem que mudar a nossa identidade, porque isso vai facilitar as coisas para que a gente pelo menos consiga começar. Então, o primeiro passo é se focar em que tu vire a pessoa, tu tenha a personalidade daquelas pessoas que fazem muito aqueles hábitos. Então, se tu quer perder peso, não pensa em que tu quer fazer dieta, pensa em que tu é atleta, porque pensando isso tantas vezes, todos os dias, uma hora tu realmente vai acreditar, dizer, eu realmente sou um atleta e qualquer decisão mínima que tu faça
que eu vou comer, o que eu vou beber, se eu vou treinar, se eu não vou treinar. Qualquer decisão mínima vai estar ligada a essa tua nova identidade de atleta, e as coisas que antes pareciam um pouco desconfortáveis, hoje tu vai se sentir um pouco mais encaixado nesse perfil. A evidência mais básica que diz a respeito da tua personalidade são teus hábitos, é o que tu faz de forma repetitiva. Então, se o cara foi na igreja todos os dias durante 6 meses, fica evidente que o cara acredita e que ele tem ali a religião dele. Se o cara treina todos os dias, fica evidente que ele é um atleta. Se o cara lê todos os dias, fica evidente que ele é um leitor. Então, se tu quer ser alguma coisa, se tu quer virar alguma coisa, saiba que o jeito mais rápido para que tu mesmo acredite que tu é aquilo, para que tua mente perceba que está evidente que tu se encaixa nessa identidade, é fazendo isso várias vezes. A gente já viu que o nosso cérebro ele não quer criar novos hábitos. Para ele realmente é difícil começar a fazer algo que ele nunca fez antes. A formação de hábito, nesse caso, ela realmente pode desgastar muito da nossa energia e vai se tornar um pouco mais complicado do que tu realmente achava que ele iria ser no início dessa história. Então, o que é importante tu saber? Que o hábito é esse processo que a gente leva entre tornar uma ação difícil, de muito esforço, em uma ação quase automática, de uma forma inconsciente, que a gente nem percebe que a gente está indo fazer aquilo. Então, todo hábito ele requer um pouquinho de esforço no começo para ir tomar essa determinada ação, mas tu tem que saber que depois de fazer isso várias vezes, as conexões celulares do nosso corpo vão se acostumando com aquilo, não vão mais sofrer tanto, não vão achar mais difícil, e aos poucos vai começar a se tornar automático. E criar essa automatização de ações benéficas que tu está procurando, ela vai demandar muita energia do nosso corpo e do nosso cérebro, por isso que é tão difícil de começar. E lembra, o que a gente falou antes? O nosso cérebro sempre vai buscar o prazer imediato, e ele não entende o que significa benefício a longo prazo. E é aí que entra a magia desse livro, porque o autor vai nos mostrar 4 formas que a gente pode meio que hackear o nosso cérebro para que a gente saia e faça o que deve ser feito, com a sensação de que a gente está tendo o prazer imediato. Então vamos ver quais são essas 4 leis do livro. A primeira lei que ele nos apresenta é torne isso óbvio. Então é importante saber que o nosso cérebro não gosta de nada que é confuso e complexo de entender. Então se tu simplesmente falar, quero treinar mais, quero perder peso, quero sair para correr, ele simplesmente vê como que é muito ampla essa ideia e ele não vê como que é uma tarefa a ser feita. Então torne isso óbvio quer dizer colocar um horário e um lugar em que tu vai tomar essa determinada ação. Então hoje às 7 horas eu vou correr. Isso sim o teu cérebro entende. Agora, se tu simplesmente falar, quero começar a correr, é um desejo e ele não sabe nem quando nem onde ele tem que começar a fazer o que, ele se perde e acaba não fazendo nada. Então o primeiro passo é tornar isso óbvio. Outra dica aqui nesse mesmo capítulo que ele fala é tu vincular o novo hábito a um hábito já existente. Então, todo dia eu acordo às 6 da manhã e tomo um café. Então que tu diga, sempre depois do meu café eu vou correr. Isso também teu cérebro entende porque ele é óbvio e ele está vinculado a um hábito que já existe. A segunda lei que ele nos dá é tornar isso atrativo. Então, antes de tu fazer algo que tu realmente gosta e teu cérebro entende como que é um prazer imediato, que tu coloque esse novo hábito que tu está tentando implementar. Então a fórmula seria como, por exemplo, depois de fazer novo hábito, eu vou, e daí tu faz aquilo que tu realmente queria tanto fazer. Então se tu gosta, não sei, de comer pipoca, que tu diga, hoje quando eu voltar da minha corrida eu vou comer uma pipoca. Porque desse jeito tu vai toda a corrida só pensando em que tu vai chegar e vai comer a pipoca. Vai ser um pouquinho mais fácil do que se tu não tivesse um benefício imediato fazendo aquela corrida. O autor nos dá o exemplo de um casal que queria economizar para a viagem e eles queriam parar de comer fora. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um potinho e colocaram ele na cozinha. Sempre que eles jantavam em casa, eles colocavam R$20 dentro daquele pote e aquele pote era o dinheiro para a viagem. Então eles sabiam que eles podiam deixar de comer fora comendo em casa. Sempre que eles comiam em casa, eles iam colocar um dinheiro no pote que era para a viagem. Então basicamente o que eles queriam deixar de fazer se tornou atrativo pelo benefício meio que imediato que eles estavam buscando, que era ter um pouco mais de dinheiro para sua viagem. Terceira lei que ele nos apresenta é que a gente precisa tornar essa ideia muito simples, que a gente se foque realmente só no início daquele hábito. Não pensa que tu vai acordar e vai correr, só pensa que tu vai acordar e vai colocar um tênis, porque a gente tem que conhecer também a nossa inércia motivacional. Não sei se isso existe, estou inventando agora, mas basicamente o que ele tenta nos dizer é que se tu já faz o primeiro passo, é natural que tu siga fazendo aquilo. Então se tu pensar que tu vai
Ir na academia talvez seja difícil, mas tu falar que realmente tu só vai chegar lá na porta da academia e vai olhar para ela, tu vai ver que é uma sensação totalmente diferente do que tu ainda pensando embaixo da tua cama, bem quentinho e confortável, ir na academia. Então torna isso simples, pensa realmente qual o primeiro passo e confia nessa inércia motivacional que ela vai acontecer e tu vai acabar fazendo o hábito da melhor maneira possível. E a quarta lei é tornar isso satisfatório. O que quer dizer? Não faz só por fazer. Pensa aí quais foram os momentos em que tu mais se sentiu alegre, mais se sentiu satisfeito com o teu resultado na vida. Tu vai ver que foram momentos onde tu puxou um pouquinho mais o limite. A nossa satisfação é realmente o oposto do medo, porque pensa numa linha do tempo do hábito. Tu tá com preguiça de sair de casa, mas tu chegou a sair de casa para ir correr. Em vez de correr 5 km, tu correu 6. Quando tu voltou para casa, depois de correr 6 km, tu vai estar com uma satisfação muito grande de ti mesmo. E isso, mesmo que tu não perceba, serve como um empurrãozinho, uma motivação, um pouco de combustível para amanhã fazer de novo. Porque tu tá com essa sensação de satisfação e tu sabe que tu pode tirá-la sempre desse novo hábito. Então, para tornar os hábitos satisfatórios e com prazer imediato, é realmente puxar um pouquinho a mais o limite do que tu queria fazer, para que tu perceba e converse contigo mesmo e dizer, olha, tudo que a gente fez hoje, a gente fez mais do que era previsto. Então isso te dá uma satisfação que serve como um empurrãozinho para fazer isso de novo, além de ajudar na tua confiança. Aqui ele fala muito sobre o ponto fluir. Fluir, na verdade, seria um ponto de equilíbrio entre as coisas que são muito fáceis de fazer e as coisas que são muito difíceis de fazer. Então é uma coisa que tu pode chegar e fazer, tu pode puxar teu limite, tu sabe que é real fazer aquilo, e no final da história tu vai estar muito feliz e satisfeito com o teu resultado, porque tu foi um pouquinho a mais do que era o esperado. Então se lembra de sempre dar pelo menos 1% a mais do que aquilo lá que tu tinha planejado dar, e tu vai ver, usando essas leis, como realmente qualquer hábito que tu quiser fazer vai ficar um pouco mais claro e as coisas vão começar a ser mais reais e concretas, em seja lá qual a mudança que tu estiver querendo implementar na tua vida. Então, beleza, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tirado alguma coisa de interessante desse livro, Os Hábitos Atômicos, e nos